Apocalipse, capítulo 16. E ouvi uma grande voz do templo, que dizia aos 7 anjos: Ide, e derramai as 7 taças da ira de Deus sobre a terra. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e veio uma chaga maligna e dolorosa sobre os homens que tinham o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e tornou-se em sangue como de um morto, e morreu toda a alma vivente que estava no mar. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e tornou-se em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: És justo, ó Senhor, que és e que eras, o Santo, porque julgaste estas coisas, porque derramaram o sangue de santos e de profetas, e sangue lhes deste a beber, pois são merecedores. E ouvi outro anjo do altar que dizia: Sim, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado poder para afligir os homens com fogo. E os homens foram afligidos com grande calma, e blasfemaram do nome de Deus, que tem o poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. E o seu reino se tornou cheio de trevas, e eles mordiam as suas línguas de dor. E blasfemaram do Deus do céu por causa das suas dores e das suas chagas, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou, para que o caminho se preparasse para os reis do Oriente. E vi sair da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais saem para os reis de toda a terra habitada, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e se não vejam as suas vergonhas. E os congregou no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu do templo, do trono, uma grande voz que disse: Feito está. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e houve um grande terremoto, qual nunca houvera desde que há homens na terra, tão grande terremoto e tão excedente. E a grande cidade foi dividida em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E a grande Babilônia foi lembrada diante de Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. E caiu sobre os homens uma grande saraiva do céu, de como um talento de peso. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era grandíssima.